Sempre que Deus começa uma obra, ele conta com duas coisas: pessoas. E, em segundo lugar, o discernimento destas pessoas, a visão para a qual o Senhor as tem chamado. Eu sou o pastor Paulo Amêndola e nesses vídeos eu falo com você acerca de algumas coisas de igreja. Infelizmente, com uma frequência maior do que aquela que nós gostaríamos que isso acontecesse, pessoas acabam abandonando a obra que começaram. De repente começaram por uma empolgação, de repente começaram porque viram outras pessoas começando projetos ousados no Senhor e se empolgaram com isso e deram início a algum projeto e de repente não se empolgaram mais com esse projeto e deixaram-no para trás. Outras pessoas, quem sabe, isso acaba sendo mais grave, deixaram chamado empoeirar e escapar pelos vãos dos seus dedos. Principalmente em respeito a chamado, quando temos uma convicção de que há uma obra da parte do Senhor para a qual Ele nos está capacitando e chamando, nós precisamos levar a sério aquilo que o Senhor nos credencia a fazer, de tal forma que venhamos a empenhar a nossa vida, gastar a nossa vida pelo propósito para o qual o Senhor nos tem levantado, para o qual o Senhor nos tem ungido, para o qual o Senhor nos tem chamado. Por falar em propósito, sempre que Deus começa uma obra, Ele conta com duas coisas. Primeiro, pessoas. E, em segundo lugar, o discernimento destas pessoas, a visão para a qual o Senhor as tem chamado. Eu quero usar o exemplo de Neemias para conversar com você brevemente sobre começar uma obra e terminá-la, e isso movido por um propósito. Vamos passear um pouquinho pelo livro de Neemias. No segundo capítulo, logo ali no versículo de número 17, Neemias ele fala acerca do propósito para o qual ele entendia estar sendo chamado pelo Senhor. Diz ele assim: então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Neemias ele tinha um propósito, ele discerniu que este propósito era aquilo que o Senhor plantava no seu coração, e o propósito era deixar de ser um opróbrio junto com Jerusalém, deixar de ser uma vergonha junto com Jerusalém, reedificando os muros daquela cidade. Muros que haviam sido destruídos mais de 70 anos, quem sabe uns 90 anos antes, quando da tomada da Babilônia do território de Jerusalém. E ele então começa a se mover na direção desse propósito. Ele começa a se mover na direção do cumprimento daquilo que o Senhor havia colocado no seu coração. E lá no capítulo 4, no versículo 6, nós podemos ler a seguinte informação: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha, o muro que antes estava no chão, agora já tem a metade da sua altura. De repente, pessoas poderiam pensar assim: bom, para quem não tinha nenhum muro, meio muro já está de ótimo tamanho, né? Mas Neemias não pensou assim. E ainda bem que ele não pensou assim. Primeiro, porque ele era movido por um propósito, e o propósito não era reconstruir meio muro. O propósito era reconstruir o muro inteiro até a sua altura total. Sabe por quê? Porque meio muro significa meia proteção. E meia proteção, na verdade, é uma completa vulnerabilidade. Lembra que Neemias tinha um propósito? Vamos deixar de ser opróbrio. Meio muro significa meia vergonha. E meia vergonha, na verdade, é um completo opróbrio, é uma completa vergonha. Um trabalho pela metade não é aquilo para o qual o Senhor havia chamado Neemias a fazer. Assim como, quando Deus planta um propósito no coração de alguém, Deus não espera que este propósito seja estacionado
ou seja abandonado na hora que a primeira dificuldade se levantar. Neemias tinha Sambalate, Tobias, Gesem, opositores tentando travar o seu trabalho. E uma das respostas mais fantásticas que Neemias dá para essa turma, quando eles tentam distraí-lo, é: eu não posso parar, eu estou empenhado em uma obra muito importante e vocês não vão roubar o meu tempo. Bom, o foco de Neemias não poderia terminar de outra forma, senão com aquilo que nós podemos definir como um ministério bem-sucedido. Porque lá no capítulo de número 6, no versículo de número 15, nós lemos a seguinte e gloriosa afirmação: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, nos 52 dias. 52 dias de obra, 25 dias do mês de Elu, crava-se o término da construção do muro na sua maior altura. A obra não parou pela metade. Ela foi até o seu cabo, até o objetivo final. E sabe o que é o mais bacana? Alguém que deseja servir com excelência não vai parar quando a obra parecer ter acabado. Porque alguém que é movido por um propósito, Deus sempre vai confiar mais. Não é um princípio estabelecido por Jesus? Aquele que é fiel no pouco, esse vai ser colocado sobre o muito. Isso acontece com Neemias. Porque se nós olharmos lá no capítulo de número 7, no versículo de número 70, nós vamos ver a seguinte informação: alguns dos cabeças da família contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Sabe de que obra é esta que a palavra está falando? Aqui a palavra está falando da obra do templo. Ué, mas lá no capítulo 2, no versículo 17, não havia um propósito de reconstrução do templo. Da onde sai este propósito, então? Pois é, esse propósito sai do próprio coração do Senhor, que confia a Neemias algo maior do que aquilo que havia sido confiado inicialmente. Deus, em primeira instância, havia dado para Neemias uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém. Quando esse cara chega na metade, ainda que debaixo de ameaças, ainda que debaixo de oposições, ele não desiste, ele conclui essa obra. E tendo sido Neemias fiel no pouco, Deus coloca Neemias sobre o muito. E Neemias, ele não reconstrói o templo, mas ele deixa dinheiro no caixa para quem iria reconstruir o templo mais tarde. Sabe, querido, aqui eu aprendo que quando nós somos chamados pelo Senhor, as oposições, os Sambalates, os Tobias, os Gesems, eles vão se levantar. E nós só vamos parar se nós decidirmos desistir de projetos cujos quais o Senhor ainda não desistiu. Se Ele te chamou para um propósito, por favor, não deixe este propósito empoeirar. Se Ele derramou na tua vida uma unção, um chamado, por favor, não deixe esse óleo secar. Não deixe esse chamado ser engavetado em qualquer gaveta da tua alma, mas desenvolva aquilo para o qual o Senhor te chamou. Deus te abençoe.